O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto a todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, todos os que também participam em suas casas pelas redes sociais, nós estamos celebrando hoje aqui a família. Toda quarta-feira celebramos esta missa dedicada às famílias. Família é tida nos documentos da igreja, na doutrina da igreja, como a célula-mãe da sociedade. Ela que reproduz a sociedade. E é com os filhos mesmo. 1996, cruzando a Europa, eu não via criança, achei estranho. Fui às estatísticas, era 0,8 filho por casal, a média nacional, 0,8, quer dizer, não reproduz. Casal formado de 2. Então, biologicamente, a sociedade europeia está condenada a desaparecer. Vai desaparecer a sociedade? Não.
porque há os imigrantes, só que esses não são europeus, não são também cristãos, a maioria, né? São muçulmanos e de outras crenças. Porque a família, ela reproduz também os valores. Durante a Copa no Brasil, há alguns anos, desmoronou um enorme viaduto em Belo Horizonte, antes de ser inaugurado. Desmoronou. Quem que assina por uma obra? O engenheiro. Veio a perícia, tinha 10% do aço que deveria ter naquela obra. Faltava 90%. Por que que esse engenheiro assinou? O que que vocês acham? O que que faltou para ele? O que que faltou para ele? Eu posso imaginar. Quem é que diz para um bebê: não, isso não? Quem é que diz? O pai, a mãe. Ele diz não, porque isso é errado, isso não se deve fazer. Como pode dizer também, muito bem, meu filho, que coisa bonita que você fez. Vem do berço. Aquilo que se chama consciência moral. Não está escrito. O que está escrito é código de ética, que não falta para todo lugar, né? As empresas têm, os partidos políticos têm, todo lugar tem código de ética. Mas isso está dentro da pessoa. O que é certo, o que é errado. Isso é a mãe, o pai, que forma dentro da pessoa. Ela vai crescendo e sabendo que a mãe não agrada o que ela está fazendo e ela não deve fazer porque é errado. Isso não foi aprovado. Faltou para aquele engenheiro mãe e pai. Podem ter certeza disso. Talvez os 90% do aço que faltou na obra foram os 90% do pai e da mãe que se fizeram ausentes para ela. Sobretudo na instrução daquilo que é certo, daquilo que é errado. A família é a célula mãe, célula máter da sociedade. A família é o santuário da vida, diz a doutrina da igreja. Santuário, as pessoas entram por ele e já o espírito começa a se elevar. Um autor que eu até li bastante, e ele não é nem católico, é protestante, né? Ele era um grande músico, intérprete de Sebastian Bach, também compôs músicas, estudou filosofia, se tornou um filósofo, tem obras de filosofia, estudou teologia para ser pastor. A igreja não aceitou que ele fosse pastor, achava que era muito avançado para o tempo dele, né? Final do século XIX. Então, ele foi estudar medicina. Terminou o curso de medicina com 40 anos e disse para a esposa: vamos para a África. A esposa topou na hora, vamos. Na África, eles foram para o pior lugar que se pode imaginar. O mais calorento, o mais infestado de tudo quanto é doença. As chamadas doenças tropicais. A pior delas, chamada doença do sono, que tira toda a vontade da pessoa. Ele, chegando lá, ele reformou um galinheiro
e transformou o galinheiro no hospital. A primeira cirurgia ele fez numa salinha de aula. 50 anos depois, com 90 anos, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Chama Albert Schweitzer, alemão. Morreu lá, no Gabão, na África. E ele diz uma coisa, que um grande exemplo de como se deve fazer uma igreja, construir o prédio de uma igreja, é com o presbitério. Ele reclama das igrejas, inclusive protestantes, que não tem o presbitério. Ele falou, isso não é católico, isso não é protestante, é divino. Você entra e você, nesse santuário, seu espírito já começa a se elevar. Porque é um santuário, é um lugar sagrado. Não é lugar para ficar conversando, batendo papo. É um lugar para buscar Deus. A família é um santuário, um lugar de muito respeito. Assim define a igreja. Eu até vou dizer uma coisa. Até mesmo toda a sociedade tem um respeito por este santuário. Porque pelas leis da nossa sociedade, ninguém pode entrar no seu lar sem o seu consentimento. É lei. A sociedade reconhece a inviolabilidade desse espaço que é o seu lar. Não se entra sem o consentimento. E só uma pessoa pode autorizar alguém a entrar, que é o juiz, ninguém mais. Está entendido, né? Assim, a importância deste santuário. Então, você que é dessa família, que tem este lar, que é um santuário, não permita que entre qualquer coisa. Não permita. Seja de parente, seja de quem for, que nele entre. É um lugar de respeito. Isso deve ficar claro para todo mundo. Não é lugar de rispidez, de gritaria, de palavrões, de coisas feias, não. É o santuário. Olha o que diz a lei. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar significa respeitar, amar. Às vezes, pessoa que tem a mãe como ideal, a menina, não é? Ou o menino tem o pai como seu ideal, aquele paizão que ele quer ser. Eu, às vezes, vinha da roça, criança, correndo atrás do pai, não é? Eles andam depressa. Meu pai com um facão enorme. Eu ficava pensando, quando eu crescer, eu quero ter um facão igualzinho a este. Nunca tive um facão, viu? Mas a criança se inspira no pai. Por isso, os pais, assim diz a mesma lei que diz, filho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz para os pais não desestimular os seus filhos. Não aborrecer os seus filhos, mas estimular, amar, instruir, repreender. Algumas moças, às vezes, alguns rapazes vão ficando adolescentes, algumas crianças vão para adolescente, foi minha mãe muito chata. Atenção, às vezes é mesmo, viu? Umas mães muito chatas mesmo. Agora, é preciso entender que é mãe, e mãe não há condição para ser honrada. Pai, não há condição para ser honrado.
O Salmo 126, não esquece esse salmo não. Diz: os filhos são o quê? São presente de Deus. Os filhos são presente de Deus. Uma dádiva divina. Os filhos gerados na juventude são flechas na mão do guerreiro. Flecha, o guerreiro lança a flecha. E filho é para isso, para ser lançado. Ele vai crescer, ele vai ter que ir embora, seguir o rumo dele. Mas essa instrução que se dá para o filho, para a filha, é a direção da flecha. Tem que atingir o alvo. O guerreiro não lança a flecha a esmo. Ele quer atingir o alvo. E atingir o alvo, ou seja, as pessoas, seguir no rumo certo, fazendo as coisas certas. Ou adolescentes das mães chatas, a casa é dela. Isso mesmo, um dia você vai ter a sua. E não fique depois murmurando: é bem que mamãe falou. Bem que mamãe falou. Entenda sua mãe enquanto é agora. Ame sua mãe enquanto é agora. Ame o seu pai enquanto é agora. Não precisa concordar com ele, não. E nem deve. Se eles estão errados, eles erram também. Mas mesmo não concordando, não falte ao respeito. Honre teu pai, tua mãe. Isso é muito importante. Porque depois vem uma recompensa. Olha que recompensa. Que linda recompensa. Quem honra teu pai e tua mãe, quem honra seu pai e sua mãe, tem longa vida. Se formos as cadeias, eu sou muito relaxado nessa lei aí, né? Jesus fala sobre visitar os presos. Atenção, de trás das grades, o que mais tem? Jovens. Isso mesmo, jovens, naquelas carinhas lá de trás das grades. Passam os anos, muitos não estão vivos mais. Teve um que ficou assustado, ele me disse: os meus colegas estão todos mortos. Ele ficou tão assustado. Atenção. Se a pessoa honra o pai e a mãe, vai seguir o que é certo. Porque pai e mãe, que é verdadeiramente pai e verdadeira mãe, ensina o que é certo, o que é correto. Então isso evita muitas mortes, evita muitos problemas, desencaminhamentos na vida. É muito importante isso aí. Jesus, caminhando, ele faz a pergunta: Senhor, é verdade que poucas pessoas se salvam? Ele podia dizer: sim, é verdade, mas ele não diz não. Ele falou: olha, esforcem-se. Antes de ficar aí querendo saber se são poucas as pessoas que se salvam, esteja entre esses. Se esforcem para entrar pela porta, por esse caminho que não é largo demais, que ele é estreito. Esforcem-se. Porque a porta se fecha. Aí não fica gritando aí: Senhor, abre a porta, eu não conheço vocês, como que vocês vão abrir a porta? Ah, Senhor, já estivemos sentados na mesa, já estivemos na praça com o Senhor. O que
O que significa isso? Nada. Para estar com Ele, tem que cumprir os mandamentos dele, tem que seguir a Ele, tem que ser justo, tem que ser correto. Praticar o amor, a justiça, misericórdia, saber perdoar, promover a paz, a unidade. É assim que se faz entrar pela porta estreita. Entendeu tudo, né, menino? Eu vi que você entendeu mesmo.